Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, meu nome é José Luiz, sou um dos expositores da Sociedade Espírita Ramatiz. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos examinar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a lição Sede Perfeitos. Vamos iniciá-lo, como sempre, com a prece de abertura. Amado Mestre Jesus, amigos e guias espirituais, felizes por estarmos novamente reunidos em torno do Evangelho. Que essas lições possam trazer o conforto, a paz, a confiança, a fé, para que cada um de nós possa melhor continuar o caminho da nossa evolução. Que os benfeitores espirituais aqui presentes possam nos auxiliar na compreensão das lições. E ao Mestre pedimos permissão para dá-lo por iniciado. Graças a Deus. O capítulo 17 é composto dos seguintes itens: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e nas instruções dos espíritos temos 5 mensagens. Compreender estas lições que vamos examinar é fundamental para entendermos a jornada evolutiva a que estamos submetidos. Jornada essa que é cheia de desafios e conquistas e que aguarda a todos os espíritos internados na carne para alcançar os objetivos nobres da criação. Ou seja, muito trabalho, muita dedicação nos aguarda. Diz Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o Pai. A perfeição que Jesus nos convida a realizar é a perfeição relativa, aquela possível de ser alcançada a seres relativos como nós, porque perfeição absoluta só existe uma, a perfeição de Deus. Com esta visão, o convite à perfeição torna-se objetivo possível de ser executado. Caracteres da perfeição. Vamos ler o item de número 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa havereis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esta passagem está anotada no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Neste primeiro item, percebemos que construir essa perfeição é obra árdua e demorada, e que exigirá de cada um muitas reflexões profundas e sinceras, para entendermos qual é o nosso papel na vida, o que o Criador espera de seus filhos. A doutrina espírita nos ensina que o ser que caminha na Terra tem por objetivo refletir a perfeição de Deus através dos seus pensamentos e através de suas ações.
Em nossas reflexões, importa então perguntar: sou egoísta? Meus interesses estão sempre acima dos interesses dos outros? O orgulho me coloca em posição de destaque? Na minha visão, eu sou melhor que os demais? Se nessas reflexões sinceras constatarmos que ainda pensamos ou agimos assim, temos bastante dificuldade para amar os inimigos, fazer o bem e orar pelos que nos perseguem, como orienta Jesus. Porque estas são características marcantes da imperfeição. Notemos que Kardec, na compilação do Evangelho, colocou a lição do sede perfeitos no capítulo 17. Já preparando-nos para esta tarefa, Kardec, no capítulo 8, traz os ensinos do Mestre, que diz: bem-aventurados os que têm o coração puro. E no capítulo 9, Jesus chama de bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque pureza, mansuetude, paz, misericórdia são requisitos fundamentais para a construção da perfeição em nós mesmos. O ser sem essas qualidades assemelha-se, como adotou Mateus, aos publicanos e aos gentios, que à época de Jesus, os publicanos, que eram cobradores de impostos, eram tidos como desonestos, e os gentios adoradores de outros deuses que não o Deus único de Israel. Hoje, 2000 anos depois, muitos de nós ainda nos comportamos como gentios e publicanos. Numa inversão de valores, parcela da humanidade valoriza a desonestidade acima da honestidade e adora os deuses do panteão grego e romano, em detrimento do Criador. Vejamos, consideramos-nos adoradores do Deus único, não é verdade? Mas também adoramos Mamon, que é o deus da matéria, da riqueza. Adoramos também Afrodite, a deusa da beleza, Eros, o deus da sensualidade, do erotismo, e tantos outros deuses, não é assim? Ou seja, um coração que ama muitos deuses está dividido, e um coração dividido não pode amar a Deus sobre todas as coisas. No item 3, vamos encontrar a lição que diz assim: o homem de bem. Vamos ler só um pequeno trecho. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E no item 4, os bons espíritas, diz também o seguinte, que vamos ler também só um pequeno trecho. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Vamos encontrar então nestes itens valiosos ensinamentos para trilharmos com segurança o caminho da perfeição e sermos homens e mulheres de bem, aplicando em nossa vida e nos relacionamentos os princípios morais e religiosos, não importando qual seja o ismo que sigamos: catolicismo, budismo, protestantismo, espiritismo ou qualquer outro ismo. Trago uma pequena história muito interessante. Durante um intervalo de uma mesa redonda sobre religião e paz entre os povos, o teólogo Leonardo Boff perguntou a Dalai Lama: Santidade, qual é a melhor religião? O teólogo esperava que ele respondesse: é o budismo tibetano ou as religiões orientais mais antigas do que o cristianismo. Para surpresa de todos, sua resposta foi: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Ou seja, o bom espírita, que é o nosso caso, é aquele que se esforça para ser cada dia melhor. Interroga a sua consciência e percebe que não há nada do que tenha que se arrepender. No item 5, vamos encontrar a parábola do semeador, belíssima e muito rica em entendimento e conhecimentos. Vamos ler um trecho da parábola.
Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e as aves do céu a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 9. Quem veio semear as sementes de Deus na terra? Jesus, o grande cultivador das sementes derramadas no terreno do nosso coração, que nem sempre germinam de pronto essas sementes, porque o solo íntimo que oferecemos às sementes divinas tem pouca profundidade, tem espinhos ou está em parte petrificado. E nesse tipo de solo é muito difícil a semente germinar. O amor, a paz, o perdão, a tolerância, a humildade. Todas as sementes que o Mestre veio relembrar a cada um de nós, pois elas já se encontram em estado latente dentro de cada ser. Nas instruções dos Espíritos, temos uma mensagem muito interessante, que é do benfeitor Lázaro, dado em Paris no ano de 1863, e que tem por título O Dever. Vamos ler um trecho. O dever é obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Olha que interessante. Lázaro está nos dizendo que o dever encontra como maiores adversários o interesse pessoal e os sentimentos. Resumindo, eu sei qual é o meu dever. Eu sei o que é certo. Eu sei que tenho o que tenho que fazer. Mas por que não faço? Aí nos lembramos de Paulo em sua carta aos Romanos, e ele diz assim: porque faço o que não quero e não faço o que quero ou o que devo. Enquanto meus interesses pessoais falarem mais alto do que os interesses comuns, enquanto não domar meus sentimentos, não terei condições de cumprir o dever moral perante mim e perante os outros. Este capítulo do Sede Perfeitos, ele é riquíssimo. Claro que o nosso tempo aqui é exíguo, não temos, portanto, como nos estender mais, mas recomendo com toda a sinceridade que esse capítulo 17, Sede Perfeitos, seja lido e estudado com muita atenção, porque entender esse capítulo norteará a nossa caminhada sobre esse plano físico com muito mais tranquilidade, com muito mais harmonia, com muito mais paz, principalmente interior. Leamos todos os itens, todas as mensagens e vamos ver a riqueza que nela se encontra. Verdadeiras pérolas que precisamos extrair, como dizem os estudiosos, extrair o espírito da letra, para que o Evangelho verdadeiramente faça sentido em nossas vidas. Vamos encerrar aqui e agora faremos a fluidificação da água e a nossa prece de encerramento. Colocando as nossas mãos sobre essa água previamente já preparada, límpida, cristalina, colocamos e jorramos as nossas melhores energias, melhores sentimentos, as melhores vibrações, pedindo também aos benfeitores que aqui nos assistem, que nos auxiliam no desempenho dessa tarefa, dessa pequena tarefa, possam eles também colocar o remédio, o bálsamo, o lenitivo, aquilo que seja necessário. E quando dessa água fizermos uso,
possamos curar os nossos males físicos, mas principalmente os males espirituais. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer profundamente por mais essa oportunidade e termos esse contato bendito com o Evangelho, com as leis morais, para que elas possam penetrar através da nossa razão, do nosso conhecimento, na nossa mente, e depois possam fazer o caminho pequeno até o nosso coração, para que possamos vivenciar em nosso dia a dia aquilo que já compreendemos, aquilo que já estudamos. É assim, amigo Jesus, amigos e benfeitores espirituais, que pedimos permissão para darmos por finalizado o nosso estudo. Graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.